Olá, hoje é dia de ficar em casa, mas também é dia de contação de histórias. As de hoje são dedicadas a três ex-alunos, Isabelle, Alex e Luiz Otávio, que me enchem de orgulho. E eu realmente acredito que o protagonismo juvenil é que vai transformar a sociedade. São praticamente meus filhos. A primeira história está nesse livro das virtudes organizado por William Bennett. O Rei Alfredo e os Bolinhos, uma adaptação do original de James Baldwin. Na Inglaterra, há muitos anos, reinava um monarca chamado Alfredo. Homem sábio e justo, foi um dos melhores reis que o país teve, conhecido como Alfredo o Grande. A época do seu reinado era de dias difíceis para a Inglaterra. O país foi invadido pelos dinamarqueses que haviam cruzado o mar. Fortes e audazes, ganharam várias batalhas. Se continuassem assim, logo seriam os senhores do país inteiro. Após tanta luta, o exército inglês estava disperso. Cada homem teve que se salvar como pôde, inclusive o próprio rei Alfredo, que disfarçou-se de pastor e escapou pelas florestas. Depois de vagar muitos dias, chegou à cabana de um lenhador. Cansado e faminto, bateu à porta e pediu à mulher do lenhador que lhe desse comida e acolhida. A mulher apiedou-se do pobre esfarrapado. Não tinha ideia de quem se tratava. Entre, disse ela, vou dar-lhe um jantar, se cuidares desses bolinhos no forno para mim. Preciso ir ordenhar a vaca. Cuida bem deles e não os deixa queimar. Alfredo agradeceu gentilmente e sentou-se perto do fogo. Tentou prestar atenção nos bolinhos, mas os problemas logo tomaram conta da sua mente. O que faria para organizar o exército outra vez? E se conseguisse, como iria prepará-los para enfrentar os dinamarqueses? Quanto mais pensava, menos esperanças tinha no futuro e acreditou que não havia propósito em lutar. Lembrando que não devemos perder a esperança, nunca. Alfredo só enxergava os próprios problemas. Esqueceu que estava na cabana do lenhador, esqueceu a fome e esqueceu completamente os bolinhos. Em pouco tempo a mulher retornou, encontrou a cabana cheia de fumaça e os bolinhos torrados. E lá estava Alfredo, sentado junto ao forno, olhando o fogo. Sequer notara que os bolinhos estavam queimando. Ora, mas que homem preguiçoso e desleixado tu és, gritou ela. Olha o que fizestes. Queres comer, mas não queres fazer nada para merecê-lo. Agora ficaremos todos sem jantar. Alfredo simplesmente abaixou a cabeça. Estava envergonhado. Nesse momento, o lenhador chegou. Mal passou pela porta, reconheceu o estranho sentado junto ao forno. Fica quieta, mulher. Sabes com quem estás brigando? Com o nosso monarca, o rei Alfredo. A mulher apavorou-se, correu para junto do rei e jogou-se de joelhos. Implorou que lhe perdoasse por palavras tão ásperas. Mas o sábio rei Alfredo mandou que se levantasse. Tinhas razão em brigar comigo, disse ele. Eu disse que cuidaria dos bolinhos, mas deixei-os queimar. Mereci tudo o que dissestes. Qualquer um que aceite uma tarefa, seja ela grande ou pequena, deve desempenhá-la com atenção. Vou repetir essa frase. Qualquer um que aceite uma tarefa, grande ou pequena, deve desempenhá-la com atenção. Então, seja governar um país ou tomar conta dos bolinhos no forno, uma tarefa grande ou uma tarefa pequena, deve fazê-lo com muita atenção. Fracassei desta vez, mas isto não tornará a acontecer. Minhas atribuições de rei me aguardam. Isso se chama liderança. A história não nos diz se o rei Alfredo comeu alguma coisa naquela noite, mas poucos dias se passaram até que ele conseguiu organizar os seus homens e expulsou os dinamarqueses da Inglaterra.
Então, uma história que fala sobre liderança, cidadania. Segunda história do Livro das Virtudes 2, O Compasso Moral, também organizado por William Bennett. A Torre para a Lua, uma lenda da República Dominicana. Numa ilha viveu há muito tempo um rei que, durante uma noite, deixando seus pensamentos vagarem para além das praias arenosas de seus domínios, cismou que queria tocar a lua. Por que não? Perguntou-se ele. Eu sou o rei, consigo tudo o que quero e quero tocar a lua. Na manhã seguinte, chamou o melhor carpinteiro das redondezas. Quero que me construas uma torre, ordenou ele, autossuficiente para alcançar a lua. Os olhos do carpinteiro saltaram. A lua? Dissestes mesmo a lua? Tu me ouvistes, a lua. Eu quero tocar a lua. Agora vai e faz o que te mandei. O carpinteiro se foi e comentou com os outros carpinteiros. Eles se espantaram e acharam que Sua Majestade estava brincando e não construíram nada. Passados alguns dias, o rei convocou o chefe dos carpinteiros de volta à corte. Não estou vendo minha torre, esbravejou ele. Por que está demorando tanto? Mas, majestade, exclamou o carpinteiro, não podes estar falando sério. Não sabemos como fazer isso. Não me importa como, gritou o rei. Faz de alguma forma. Tens 3 dias. Se no final deste prazo eu não tiver tocado a lua, odeio pensar no que te acontecerá. O carpinteiro trêmulo voltou a falar com os amigos. Eles se espantaram mais ainda. Rabiscaram alguma coisa num pedaço de papel, queimaram pestana atrás de uma resposta. Finalmente elaboraram um plano. O chefe voltou ao rei e disse: tivemos uma ideia que deve funcionar, mas precisamos de todas as caixas do reino. Baixou então o rei, baixou um decreto real para que todas as caixas da ilha fossem trazidas ao palácio. E o povo contribuiu. Todos os formatos e tamanhos. Caixotes, baús, caixas de papelão, caixas de sapato, de chapéus, de flores, até de pães. O carpinteiro então mandou empilhar as caixas uma em cima da outra, até a última. Mas a torre não era autossuficiente para chegar até a lua. Precisamos de outras mais, disse ao rei. Então saiu outro decreto real. Sua Majestade ordenava que todas as árvores da ilha fossem postas abaixo e a madeira trazida para o palácio. Devastou a ilha. Acho que já está autossuficiente, anunciou o rei. Os carpinteiros olharam nervosos para o alto. Talvez eu devesse ir, sugeriu o chefe dos carpinteiros, só para garantir. Não seja tolo, esbravejou o rei. A ideia foi minha. Eu serei o primeiro a tocar a lua. A honra será minha. E começou a subir, escalou cada vez mais alto. Deixou os pássaros para trás, as nuvens. Quando chegou ao topo, esticou os braços, mas faltava um pouco. Mais uns poucos centímetros e conseguiria tocar a lua. Ou pelo menos era o que lhe parecia. Mais uma caixa, gritou. Eu só preciso de mais uma. Os carpinteiros balançaram a cabeça. Haviam usado todos os pedaços de madeira da ilha. Não temos mais nada, gritaram. Não temos mais caixas. Tereis que descer, ó rei. O rei bateu os pés, pulou, esperneou e a torre inteira tremeu. Não vou descer. Não e não, gritou ele. Quero tocar na lua e ninguém vai me impedir. Teimoso, né? Foi aí que Sua Majestade teve uma brilhante ideia. Brilhante ideia, mais uma. Escutem, chamou ele. Já sei o que fazer. Peguem a primeira caixa da base e tragam-na aqui para cima. Os carpinteiros se entreolharam.
Seus tolos, bradou o rei, estão me fazendo perder tempo. Peguem a primeira caixa e tragam-na aqui em cima, já! Este rei é muito teimoso, disse o chefe dos carpinteiros. Acho que deveríamos obedecer à ordem. Então, puxaram a caixa de baixo e nem é preciso contar o final da história. Quem era o tolo, na verdade? Essas duas histórias me fizeram associar cidadania, responsabilidade e liderança. Cidadania requer valores importantíssimos. Responsabilidade é um deles. O senso comunitário, altruísmo, honestidade, autodisciplina, trabalho. Os carpinteiros não concordavam ali com o rei, mas tiveram que se sujeitar às suas ordens. O rei Alfredo se retirou para pensar numa estratégia para reorganizar os seus soldados. Quanta diferença, né? Em termos de líderes entre as duas histórias. O rei Alfredo, sábio, humilde, reconheceu que havia fracassado em relação aos bolinhos, porque era uma missão pequena, mas que ele deveria ter cumprido com êxito. Então, liderança requer coragem, mas também requer compaixão, sabedoria, discernimento para saber o que é certo, o que é errado, capacidade de realizar uma reavaliação, retroceder quando necessário. Não é vergonhoso. Um líder tem que ser humilde também. O problema é quando esses líderes são prisioneiros do próprio ego e estão entre grades do próprio egoísmo. Isso certamente não faz parte de um plano para salvar a nação, nem mesmo cuidar das pessoas, como queiram. O romancista Victor Hugo dizia que tudo quanto aumenta a liberdade, aumenta a responsabilidade. Um pássaro não deve ficar numa gaiola, onde ele canta triste pela vida não vivida. Mas você está preparado para a liberdade? Essa liberdade com responsabilidade do dito novo normal? E aí, para terminar, uma reflexão de Fernando Pessoa, do livro do Desassossego. É um desassossego mesmo. Ele nos aconselha: a liberdade é a possibilidade do isolamento. Então, ainda que a gaiola esteja aberta, o mais seguro é continuar aqui, até que o voo possa ser livre, de fato, que você possa encontrar o que realmente vai ser benéfico para a sua vida. Então, é uma reflexão importante que temos que fazer sobre as nossas lideranças, principalmente nesse momento. Mas você tem que ser livre para decidir, e você é o seu próprio líder. Isabelle, Alex, Luiz Otávio, essas histórias foram para vocês com todo o meu carinho, minha admiração e saudade também. Um grande beijo e vem comigo, conta uma história.